Se você quer viver de renda, receber rendimento todo mês cai um dinheiro na tua conta lá sem precisar trabalhar, talvez você queira saber quais são os 10 fundos imobiliários mais interessantes para comprar no mês de outubro. Agora, acabou de começar outubro, quais seriam os melhores para comprar? Bom, é o que eu vou te mostrar nesse vídeo, além de te mostrar parte do processo para você escolher fundos imobiliários. Quem sabe você mesmo escolha seus próprios fundos imobiliários. Vou te mostrar que não é difícil não, hein? Importante saber que esse vídeo, assim como qualquer outro que eu faço aqui no YouTube, não é uma recomendação de compra de ativos. É uma lista didática baseada nos múltiplos dos fundos imobiliários disponíveis hoje na Bolsa de Valores. Então eu avalio os fundos imobiliários e seus múltiplos, faço uma seleção daqueles que estão mais interessantes, tiro aqueles que não são interessantes e monto uma lista. Bom, para saber detalhes de todo o processo, é só continuar no vídeo. Vamos lá? Olá, eu sou o Bruno e nesse canal eu falo sobre independência financeira, liberdade financeira para você fazer da tua vida o que você quiser. Meu objetivo é te mostrar como fazer para receber uma renda mensal sem precisar trabalhar, de rendimentos, proventos, dividendos de ações. Assim você vai ter liberdade para poder fazer o que quiser com o teu tempo, recebendo dinheiro sem precisar trabalhar. Porque o seu dinheiro está trabalhando para você enquanto você está gastando teu tempo com outras coisas que são do teu interesse. Se esse assunto lhe interessa, não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Bom, mas vamos para o tema de hoje. Eu também tinha te falado que poderia te ajudar a escolher os próprios fundos imobiliários, bons fundos imobiliários. Critérios para poder encontrar fundos imobiliários que estão baratos, estão sendo negociados abaixo do seu preço convencional, normal. Então, comprar fundo imobiliário com desconto é sempre uma boa ideia para o investidor de longo prazo. Critérios que te permitirá comprar fundos imobiliários que pagam os melhores rendimentos, também é importante, porque esse rendimento vai se transformar em dinheiro no caixa para você comprar novas cotas. E também elimino todos os fundos imobiliários que estão passando por problemas financeiros graves. E quando eu falo sobre eliminar fundos imobiliários com problemas financeiros graves, por exemplo, eu estou falando de fundos imobiliários que entraram em recuperação judicial. Esses eu tiro da lista. E é claro que você pode utilizar outros critérios pessoais. Por exemplo, Bruno, eu quero investir em fundos imobiliários de tijolo, que tem lojas físicas, salas comerciais. Ou você pode utilizar outro critério, quero investir em galpões logísticos, porque eu acredito que o comércio digital tende só a crescer e esses galpões logísticos sempre terão clientes. E o aluguel será cada vez mais caro. Você pode escolher também por fundos imobiliários de recebíveis imobiliários, que não tem problema da vacância física. Bom, é claro que você pode sempre incrementar um critério a mais da sua preferência para poder decidir por um fundo imobiliário ou outro. E a gente vai falar mais sobre isso aqui. É claro, sempre pensando sobre se esse tipo de estratégia, esse tipo de diversificação entre segmentos faz sentido para você. E por que eu falo isso? Se você procura fundos imobiliários que estão baratos, com menor relação P sobre VP, comprar fundo imobiliário de tijolo, logístico, de recebíveis imobiliários ou de qualquer outro segmento, utilizar isso como critério não é racional, porque você está procurando fundos imobiliários com desconto. Seja qual for o setor, preste atenção de uma vez por todas. Renda variável tem risco, qualquer segmento tem risco, qualquer classe de ativo tem risco. O fundo imobiliário de recebíveis imobiliários tem o risco de não receber a dívida. O fundo imobiliário de tijolo tem o risco da vacância física. Os logísticos dependem muito do comércio. Então, se o teu principal objetivo é encontrar fundos imobiliários baratos para poder buscar uma valorização no longo prazo, 5, 6, 7 anos, o segmento nesse caso, se é de tijolo, recebíveis imobiliários, se é logístico, se é hospitalar, seja lá qual for, o segmento é uma avaliação secundária, porque você deve utilizar como referência e principal métrica o P sobre VP. Não estou falando que você deve olhar só para o P sobre VP. Você deve avaliar um fundo imobiliário por completo. Mas o P sobre VP, nesse caso, para quem busca fundos imobiliários baratos, tem peso maior. Tendo explicado isso, então agora eu vou te mostrar os 10 fundos imobiliários que estão mais descontados, mais baratos. Na sequência, eu vou te mostrar os que mais pagaram dividendos, o maior dividendo pago nos últimos 12 meses, e depois vou te mostrar uma lista de fundos imobiliários que tem essas duas condições, são baratos e também que pagam bons dividendos. Uma mescla desses dois fatores. E além disso, atendendo a pedidos aqui do canal de pessoas que comentam bastante aqui nos vídeos, você deve saber que eu leio todos os comentários e respondo a maioria deles. Atendendo a pedidos, alguns inscritos do canal aqui pediram para eu retirar, por exemplo, dessa lista, para que eles possam criar maior diversificação, o Fundo Imobiliário HCTR11 e DEVA11, que são fundos imobiliários de recebíveis imobiliários, que estão com alguns contratos em atraso, caíram bastante, não estão se sentindo seguros em comprar mais. Bom, eu leio a mensagem de vocês, escuto vocês, e dessa vez eu vou criar uma lista com 10 fundos imobiliários com qualidade, que não estão em recuperação judicial, não tem problemas financeiros, tem alta liquidez, que pagam
pagam bons dividendos, estão baratos e não são, por exemplo, nem o HCTR11 nem o DEVA11. Então você vai ter pelo menos 10 fundos imobiliários novos aí para você dar uma olhadinha e fazer sua própria decisão, fazer sua própria escolha. Eu já fiz um vídeo bem completo aqui sobre o HCTR11, por que eu tenho ele na minha carteira e quando você não deve comprar mais. É importantíssimo você assistir esse vídeo para tomar uma decisão consciente e não fazer besteira. Já falei aqui que tem muita gente na internet dando explicações bizarras para não comprar HCTR11, dizendo que é um fundo imobiliário arriscado, DEVA11 é arriscado porque é de recebíveis imobiliários. Pessoas, por exemplo, que compram Bitcoin. Para mim não faz sentido nenhum, me desculpa, mas não faz sentido nenhum. Você tem medo de comprar um fundo imobiliário, mas não tem medo de comprar Bitcoin? Cada um faça o que quiser com sua carteira. Bom, eu estou dando meu ponto de vista. Algumas pessoas falam, não compre esse fundo imobiliário aqui, HCTR11, DEVA11, porque é muito arriscado, porque ele caiu um ano. E alguns youtubers também falam o seguinte, não compre esse fundo imobiliário porque é de recebíveis imobiliários, coloque renda fixa na tua carteira, CDB, LCI, LCA, ignorando a possibilidade de ter uma rentabilidade medíocre na carteira. Eu não estou falando para ninguém comprar fundo imobiliário, HCTR11, DEVA11, nenhum fundo imobiliário. Os fundos imobiliários que eu listo aqui são fundos imobiliários analisados dentro de uma lógica, analisando os múltiplos, e é uma referência pessoal, que na minha carteira eu estou muito satisfeito. Eu saí de R$5 de rendimento para R$2.000 em 6 anos. O que eu estou querendo alertar aqui é para você tomar uma decisão racional. Muitas pessoas colocam muita renda fixa na carteira. E qual o risco disso? Você vai ter uma carteira mais positiva, menos estressante. Só que eu tenho certeza que você vai ter uma rentabilidade anual, no prazo de 5, 6, 10 anos, muito inferior daquelas pessoas que têm menos renda fixa na carteira e investem mais em fundos imobiliários e ações. Isso aí não tem discussão. Pronto. É assim que funciona. Quanto mais renda variável na carteira, maior rentabilidade, maior risco, maior retorno. Tendo explicado isso, de novo, não estou recomendando compra de nenhum ativo. Estou tentando te direcionar para um pensamento mais lógico, racional, para te impedir de fazer movimentações na sua carteira que não faz sentido de acordo com a sua estratégia. Se tua estratégia é uma baixa rentabilidade, modesta rentabilidade, com menos volatilidade, tua carteira é de um modelo. Se você quer melhor retorno no longo prazo e aceita maior volatilidade, é outro modelo de carteira. É uma análise que você vai fazer depois, com o tempo, e eu posso até abordar isso com mais calma até esse mês, falando sobre carteiras de investimentos e como você pode melhorar a performance da tua carteira, controlando ali a volatilidade. É muito simples e básico, qualquer investidor pode fazer isso. Mas vamos voltar para o tema de hoje, os 10 fundos imobiliários. Lembrando que, a pedido de vocês, tirei os fundos imobiliários que estão com dificuldade no recebimento de pagamentos, referente a alguns contratos aí da Gramados Parques que vocês estão sabendo, HCTR11, DEVA11, ok? Então, quais seriam os fundos imobiliários que você poderia comprar sem considerar esses fundos imobiliários? Vamos à lista. Então, na relação de fundos imobiliários baratos, em ordem alfabética, nós temos aí IRDM 11, P sobre VP de 0,90, preço de uma cota R$ 78,90. RSR 11, P sobre VP de 0,91, preço de uma cota R$ 87,02. VGIP 11, P sobre VP de 0,94, preço de uma cota R$ 87,69. RBRR 11, P sobre VP 0,95, preço de uma cota R$ 90,01. VCJR 11, de P sobre VP 0,95, preço de uma cota R$ 90,18. VRTA 11, P sobre VP de 0,95, preço de uma cota R$ 88,76. BTCI 11, P sobre VP de 0,96, preço de uma cota R$ 9,82. CVBI 11, P sobre VP de 0,96 e preço de uma cota R$ 92,49. E BBPO 11, de P sobre VP 0,97 e preço de uma cota R$ 96,75. Esses são os fundos imobiliários baratos, que tem como principal métrica o P sobre VP. O P sobre VP abaixo de 1 significa que ele está descontado. Agora nós vamos aos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos. Bom, a lista em ordem alfabética dos fundos imobiliários que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses, a gente tem o RBRY11, que pagou 1,20% ao mês, o AFHI 11, 1,11%, BTCI 11, 1,13%, CVBI 11, 1,13%, HGCR 11, 1,16%, KNCR 11, 1,17%, MCCI 11, 1,12%, MXRF 11, 1,08%, BCIR 11, 1,09% e o VGHF 11, 1,11%. Note que um dos que mais pagaram dividendos nos últimos 12 meses é um velho conhecido e muito popular fundo imobiliário, o MXRF 11.
é um fundo muito popular de muitos cotistas, e isso muito se justifica porque ele é um fundo imobiliário de base 10, significa que ele tem um preço aproximado de R$10. Dessa vez, ele entrou na lista como um dos que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. Se você tem cota da MXRF11, deixa um comentário aqui embaixo. Agora vamos para uma lista de fundos imobiliários que tem essas duas combinações. Não são os mais baratos, também não são os que pagam maior dividendo. Mas se você procurar uma lista que tem uma combinação com os dois fatores, essa é a lista. Os fundos imobiliários que entregaram a combinação dos dois fatores, bons dividendos e bom preço, em ordem alfabética. BTCI 11, 1,13% de rendimento nos últimos 12 meses e P sobre VP de 0,96. CVBI 11, 1,13% de rendimento médio nos últimos 12 meses, P sobre VP de 0,96. E RDM 11, rentabilidade média mensal nos últimos 12 meses de 0,98% e P sobre VP de 0,90. KNCR 11, rentabilidade média mensal nos últimos 12 meses de 1,17% e P sobre VP igual a 1. MCCI 11, rentabilidade média mensal de 1,12% nos últimos 12 meses e P sobre VP 1. RBRR 11, rentabilidade média mensal nos últimos 12 meses de 0,98, P sobre VP de 0,95. RBRY 11, rentabilidade de 1,20%, P sobre VP de 1,02. RECR 11, rentabilidade média mensal de 1,05% nos últimos 12 meses, P sobre VP de 0,91. VCJR 11, rentabilidade média mensal de 1,09%, P sobre VP de 0,95. VRTA 11, rentabilidade média nos últimos 12 meses mensal de 1,04%, P sobre VP de 0,95, e o preço de cota de cada um deles está ao lado também de cada fundo imobiliário. Então a gente acabou de verificar aí a rentabilidade média mensal desses fundos imobiliários nos últimos 12 meses, o P sobre VP e o preço em uma tabela ao lado. Lembrando, não é uma recomendação de compra, é uma ótima referência para você olhar um pouco mais para esses fundos imobiliários, porque não tem problemas financeiros, não estão em recuperação judicial, tem alta liquidez e foram filtrados segundo esses múltiplos. Para quem busca fundos imobiliários que pagam bons dividendos, estão baratos e podem ser sim uma ótima opção de compra, mas essa decisão é você que vai ter que tomar. Eu lembro mais uma vez de que nenhum vídeo aqui do canal é uma recomendação de compra de investimentos, mas é uma referência didática e mostrando para vocês qual é a estratégia para escolher fundos imobiliários. São fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira e que me entregaram um bom resultado. Como eu falei, eu saí de R$5 por mês que eu recebi de dividendos, R$ 5,48, para receber mais do que R$2.000 no intervalo de 6 anos. Então, para mim, já é uma estratégia vencedora, validada e que com certeza está me entregando um bom resultado. E você pode escolher os seus próprios fundos imobiliários. Já falei para você que eu utilizo o site do Investidor 10 para olhar os múltiplos dos fundos imobiliários, das ações e várias outras informações. E lá você encontra ferramentas para poder escolher o seu próprio fundo imobiliário. Você pode fazer filtro, por exemplo, por P sobre VP e procurar um fundo imobiliário que tem um P sobre VP, por exemplo, menor do que 0,90 ou de 0,90 para baixo ou 0,95. Você que vai decidir, colocar o filtro e buscar. Você pode procurar fundos imobiliários que têm um determinado pagamento de dividend yield, por exemplo, pelo menos acima de 0,85 até 1,15. Até 1,5, coloca lá, configura, filtra e busca. Pode procurar por fundos imobiliários com maior liquidez, com maior valor patrimonial. Isso pode ser importante porque os fundos imobiliários que têm maior valor patrimonial têm também por trás deles grandes gestores, porque se ele está gerindo um patrimônio de bilhões de reais ou centenas de milhões de reais, deve ser obviamente um gestor muito qualificado. Se essa métrica, se essa condição é importante para você, você pode selecionar fundos imobiliários pelo valor patrimonial. Então, como eu falei, é muito simples de você mesmo montar a sua carteira de fundos imobiliários. Agora, é interessante que depois desse trabalho, desse filtro inicial, você elabore outros filtros, você pesquise pelo fundo imobiliário no site, sobre onde estão os ativos, qual é a vacância. Bom, você pode ter todas essas informações no próprio site do fundo imobiliário. O que a gente está falando nesse caso aqui é de um filtro inicial, mas obviamente eu incremento uma série de outros critérios para poder montar uma lista para você. Critérios que com certeza você vai aprender com o tempo, estudando um pouco mais sobre fundos imobiliários. Por exemplo, um dos critérios que adicionei na lista é tirar fundos imobiliários com problemas financeiros. E existem vários outros critérios que você pode também incluir de acordo com aquilo que você achar mais estratégico para você. Vou te dar mais um exemplo. Quando eu estou colocando fundos imobiliários na minha carteira, e por exemplo, são fundos imobiliários prediais, de tijolo,
Aí eu já também olho a vacância física e financeira. Então você tem um caminho para poder escolher fundos imobiliários de forma mais minuciosa, mais cautelosa, que é exatamente como eu faço para poder construir essa lista para vocês. Mas o site do Investidor 10, sem dúvida, pode ser uma ótima ferramenta para você fazer uns filtros iniciais. Espero que esse vídeo seja útil para você utilizar como uma boa referência e fazer suas próprias escolhas e que te ajude a tomar uma decisão. E isso sim, é importante fazer, tomar uma decisão de investir para poder melhorar a sua qualidade de vida, se preparar para o futuro, para você cuidar de você e da sua família. Decidir cuidar do seu futuro, sem dúvida, é algo que você deve fazer para já. Agora, a decisão dos fundos imobiliários e qual fundo imobiliário comprar é uma decisão sua. Você pode olhar para essa lista e buscar uma referência, pode fazer sua própria lista, o que você não pode fazer é deixar de investir. Um grande abraço, tudo de bom e até o próximo vídeo.